Você vai descobrir a fórmula de 11 passos simples que eu ainda não vi ninguém ensinando aqui e que é definitivamente o que você precisa para criar o seu negócio online altamente lucrativo, começando do zero, podendo começar ainda hoje mesmo. Arrascaeta só admite deixar o Cruzeiro para a Europa, é isso mesmo, Samuel? Boa noite para você, Samuca. Pois é, Pansieri, exatamente isso, viu? Boa noite pra você, boa noite pro amigo ligado no programa Bastidores, boa noite, Ricardo Rezende. Ô Pansieri, o Arrascaeta é um cara acima da média, no dia a dia ali na Toca da Raposa 2, e hoje a gente trouxe essa exclusiva aqui na Itatiaia, e ele falando muito abertamente, tá feliz demais no Cruzeiro, ele que renovou o contrato recentemente até o final de 2021, tem um grande salário pelo que faz em campo, por merecer, e o Itair Machado também já falou em várias oportunidades que tem que chegar uma proposta muito alta, na casa dos 30 milhões de euros, para o Cruzeiro negociar o atleta. E o Arrascaeta, nessa entrevista que a gente fez com ele, foi abertamente, ele disse o seguinte, que tem que chegar uma proposta muito boa para ele, pro Cruzeiro, e que ele quer atuar, se sair do Cruzeiro, em um grande clube europeu. Então, essa história aí de Estados Unidos, uma vez teve uma sondagem de China, de clubes pequenos da Europa, isso não seduz o Arrascaeta e por isso ele vai se apresentar normalmente aí. O pessoal até chegou a vender o Arrascaeta na metade do ano, né? Naquela época que ele foi para a Copa do Mundo com a seleção uruguaia, mas o Arrascaeta segue aí firme e forte e sendo muito importante para a equipe do Cruzeiro nos últimos anos, principalmente neste 2018, o Arrascaeta jogou o fino da bola, artilheiro do Cruzeiro na temporada. Então, Emerson Pansieri, o Arrascaeta foi muito claro, só sai do Cruzeiro para jogar em um grande europeu. Tá falado, Pansieri? Um abraço. Outro para você, Samuel Venâncio, 826, Cadu. O Arrascaeta, a gente tá falando aqui de maturação, de jogador que vem da base, o Ricardo tá aqui como exemplo, se ele quiser também participar desse tópico que eu proponho. O Arrascaeta chegou aqui, me recordo, em 2015, ele tinha feito uma boa Copa Libertadores da América com a camisa do Defensor, que é um time pequenininho no Uruguai, não estou menosprezando, mas é porque é uma estrutura menor mesmo, o estádio do Defensor, Luiz Franzini, cabe 16 mil pessoas, é acanhado, chegou aqui, teve que mostrar serviço, conhecer a cidade, conhecer o tamanho do Cruzeiro, e aí é a cabeça, é o corpo, e hoje é um jogador super valorizado nesse Cruzeiro. O Arrascaeta, quando a gente estava falando no primeiro bloco de maturação, foi um dos exemplos que me veio à mente. Eu só não citei porque ele não foi formado no Cruzeiro, mas ainda assim ele demorou um pouco para despontar, até fisicamente, para conseguir pegar o ritmo do profissional, levou um tempinho, e a torcida teve paciência e deu no que deu. Então, talvez, acho que a gente precisa mirar esses casos para ter paciência também em outras situações e ver que às vezes vale a pena, né? Você esperar um pouquinho. O Arrascaeta não chegou jogando da forma que ele joga hoje. E como a Copa fez bem para ele, hein? Porque mesmo sendo utilizado pouco nos jogos, a gente percebeu um Arrascaeta muito mais centrado, com vontade dentro dos jogos, assim, sabendo da responsabilidade, do peso que ele tem quando ele tá em campo. Parece assim. É uma experiência impressionante para a Copa do Mundo, né? Ele não foi muito utilizado, tinha hora que eu discordei, mas em outros momentos a gente tinha que entender também, porque a concorrência era muito boa, né? O Cavani e o Soares no ataque. Se for banco pro Stuani, eu vou dar 50 votos naquela rodoviária ali que tá lotada uma hora dessa. Gente, não dá não, esse Stuani não dá. Então, por exemplo, é claro que é outra posição, mas o Torreira do Arsenal agora, né, que tá jogando muito, volante. Então, enfim, mas é um grande jogador, e quando veio, o próprio Luxemburgo falou em muitos momentos que ele precisava um pouco mais dessa adaptação a um futebol mais físico, a um futebol de mais estrutura, porque lá no Uruguai ele vivia esse cenário que você escreveu, um time que não tinha muito, não tinha, a estrutura era ruim. Não tinha nem alimentação, não era igual.
Então, acho que é algo que a gente pode usar para ter paciência com os jogadores do Ricardo, por exemplo. Não é, Ricardo? Porque de esperar um pouco, né? Às vezes, Arrascaeta não foi de cara que deu certo. Não né? foi, e tem que ter um pouco dessa paciência. Tô te falando isso, e acho que é um tema legal da gente colocar e fazer até uma associação. Me lembro de um jogo esse ano, Marcelo, que é atleta seu lá no Sub-20, o Marcelo deu um pique, você vê que o menino tava nervoso, tava tenso, mas ele não tava, ele tem qualidade, e aí ele trombou com a bola e parte da torcida, isso aí é a mesma coisa que a gente abrir o microfone, dar uma titubeada e, não, esse não tem como falar, não tem condição. É a mesma coisa, se você for pegar fazer uma associação, e é um bom jogador, você não pode queimar, vale muito. Tem ali o custo que o clube tem com ele, tem o carinho e a atenção que todo mundo tem uma família por trás dele que às vezes pode ser o grande esteio daquele pessoal. Tudo isso tem que ser lembrado e colocado na balança. Eu penso assim também. Eu acho que o Arrascaeta é um exemplo que dá pra gente tirar outros aí, pensar outras coisas. Sem dúvida. E até dando continuidade no que o Cadu falou em relação ao Arrascaeta, em 2017 ele jogou às vezes por dentro, né, no 4-2-3-1 junto com o Thiago Neves, quando não tinha chegado o Fred, até o próprio Barcos, e o Mano teve muito mérito desse ano dele jogar pela esquerda no 4-2-3-1, e o Mano até dá um exemplo que, conversando com ele lá na toca, que ele tinha que convencer o Arrascaeta para poder cumprir a função, e quando ele foi pro Uruguai num dos jogos da seleção, ele cumpria a função porque jogava Suárez e Cavani por dentro. Então até esse entendimento da função o Arrascaeta fez muito bem, é um jogador diferenciado. E realmente, em relação ao Marcelo, é um jogador com potencial, né? Ele teve a oportunidade dele no profissional, realmente oscilou um pouco, não foi tão bem no jogo do Santos, mas como a gente falou, tem que ter uma paciência um pouco maior, porque os jovens às vezes sentem um pouco, mas tem que saber que eles têm qualidade para dar alegria para a torcida. Você vai descobrir a fórmula de 11 passos simples que eu ainda não vi ninguém ensinando aqui e que é definitivamente o que você precisa para criar o seu negócio online altamente lucrativo, começando do zero, podendo começar ainda hoje mesmo.